Olá, meus amores! Agora vamos dar início à nossa revisão de história. Casas têm história. Há muitas casas que foram construídas há muito tempo atrás e elas fazem parte da história de um lugar. Por exemplo, na cidade de São Paulo foi criada a Vila Maria Zélia para facilitar a ida dos trabalhadores às fábricas. Então, as casas desta Vila Maria Zélia representam uma parte da história da cidade de São Paulo. Preservando a história. Então, assim como as casas da Vila Maria Zélia são muito importantes para a história da cidade de São Paulo, os casarões da cidade de São Luís também são muito importantes para a história de São Luís, porque alguns desses casarões são muito antigos. Foram construídos há mais de 400 anos por pessoas que vieram de Portugal. Uma característica desses casarões, que foram construídos por portugueses, são as fachadas cobertas de azulejos. Nesse caso, o centro histórico da cidade de São Luís é considerado um patrimônio mundial da humanidade. Mundial da humanidade porque é muito importante para a humanidade, registra a história de um lugar, por isso tão importante, e precisa ser preservado, protegido pelas autoridades governamentais. Há casas também que são transformadas em museus, porque representam a história de um lugar, são muito importantes para a história. Assim sendo, o patrimônio mundial da humanidade podem ser lugares, construções, objetos, ambientes naturais e podem ser classificados em patrimônio cultural e histórico, como a cidade, ou melhor, o centro histórico da cidade de Olinda, e patrimônio ambiental, como a Serra da Capivara, porque faz parte da natureza. Povos e comunidades tradicionais. No Brasil, há muitas pessoas que vivem em grupos e têm sua maneira própria de viver, de morar, de se relacionar. São conhecidos como comunidades tradicionais e são os ribeirinhos, caiçaras, povos indígenas. O que eles têm em comum é que eles vivem da caça, pesca, dos alimentos colhidos nas matas. E eles também preservam a natureza, porque eles respeitam o período de caçar, de pescar e de colher. A história das escolas. Há muito tempo atrás, as escolas não eram como conhecemos hoje. Por exemplo, na Grécia Antiga, só quem podia estudar eram os meninos, e eles estudavam ginástica e música para se tornarem bons guerreiros e desenvolver o raciocínio. Depois de um tempo, numa época conhecida como Idade Média, só os meninos ricos podiam estudar. Os camponeses ajudavam os pais, trabalhando no campo. Outros povos, como os povos do Oriente, os africanos e os indígenas, valorizavam a memória. Eles ensinavam às crianças pelo método de contar histórias e assim eles acreditavam que as crianças aprendiam pela memorização. Atualmente, toda criança tem o direito de estudar, isso é garantido por lei. Então, todo menino, menina, rico, pobre, tem que estudar. Esse direito é garantido por lei para a criança se desenvolver
exercer a cidadania, ou seja, conhecer os seus direitos e os seus deveres, e também para se preparar para o trabalho no futuro. Então, a educação é um direito de todos, garantido por lei. Essa, então, meus amores, foi a nossa revisão para a prova de História. E até a próxima. Tchau!